Um santo dia para vocês todos que estão nesse curso, nessa iniciativa de conhecer mais a igreja, conhecer mais a Deus, conhecer mais a história, a nossa verdade de fé. Pois bem, muitas vezes nós passamos por situações que a gente diz assim: vem Espírito Santo de Deus, vem nos iluminar, vem nos mostrar a verdade. Os apóstolos diziam isso. E nós podemos dizer que se nós precisamos do Espírito Santo, como os apóstolos precisaram do Espírito Santo, como a igreja nascente, ela buscava esse Espírito Santo, no Espírito Santo o sustento, no Espírito Santo a revelação, no Espírito Santo o consolo, no Espírito Santo a luz, que eles pudessem dar cada vez mais orientação aos outros cristãos que estavam juntamente com eles. É bem interessante que nesse dia de hoje nós queremos nos dedicar a ter o entendimento do catolicismo, que foi rejeitado, que foi negado, que foi colocado do lado. A gente imagina que esse catolicismo foi perseguido pelos impérios, né, pelos imperadores romanos, mas ao mesmo tempo recebeu tantos combates, e combates dentro da própria igreja, porque quando nós dizemos e queremos falar sobre as heresias, nós estamos falando de homens que estavam na igreja, que começaram a ter pensamentos contrários com aquilo que era a doutrina de Jesus Cristo. É esse o teor dessa formação de hoje. Então, quando nós pensamos em Império Romano, a gente tem que entender na maior civilização, né, da história ocidental. E a gente percebe que foi, como a gente já tinha falado em outros momentos, foi uma civilização bem extensa em termos de terreno, geograficamente, mas também em tempo de história, né? 27 anos antes de Cristo e viveu 476 anos depois de Cristo. Então a gente vê que ele foi um prazo bem longo. E a gente também tem que entender que foram vários continentes, Europa, Ásia, África, e nesse tempo todo de governo houveram distintas dinastias. O que seria isso? Imagine famílias que ficavam passando de sucessão em sucessão até cumprir todo esse tempo cronológico. Então, as dinastias tiveram, não é, como eu estava falando, diversas famílias. A gente pode perceber isso através desse slide também. A dinastia de Júlio Cláudio, e aí vai diversas dinastias, dependendo justamente do século, qual o século que se trata. Então, mas basicamente a gente entender que o Império Romano teve um período de apogeu, não é? Que estava muito firme e forte, e depois também teve um baixo império, quando as coisas começavam a ser mais difíceis e com muitas dificuldades de conseguir cobrir todo esse complexo do que era o Império Romano. E aí é importante a gente perceber, para os imperadores, o que significava o cristianismo? O que significava para os imperadores quando alguém dizia ali é o Cristo, ou então ali estão os discípulos de Cristo? Como era que eles eram vistos, não é, pelo Império Romano? A gente pode dizer que eram homens que seriam considerados por esses como inimigos do gênero humano. Por quê? Porque no entendimento do Império Romano, tudo aquilo que Jesus Cristo ouviu falar seria uma provocação, seria algo que iria dividir o Império Romano. Eles eram vistos, os cristãos, como ameaça àquilo que os imperadores queriam professar, queriam colocar. Então, o que significava ser cristão, não é? Que ia causar ódio, seja dos imperadores, sejam daqueles homens que tinham poder, mas também até mesmo significaria boicote ou que iria ser excluso alguém da sua própria família. Então, a própria família de Jesus tinha receio, olha o que eles estão fazendo. E eles imaginavam que se aquilo fosse atribuído a Jesus, os outros levariam também a culpa. Então, para os parentes seria perigoso, para os amigos também. E a gente vai ver também que os concidadãos cristãos e os não cristãos terminaram recebendo as consequências
por ter algum familiar. Inclusive, por exemplo, se fosse para estar na paz do imperador, um familiar deveria até denunciar aqueles que da sua família eram contrários àquilo que era proposto pelo império. Então, se a gente quer situar Jesus Cristo, vida pública de Jesus, a gente vai situar dentro de um espaço de tempo que quem estava na frente da civilização era o Império Romano. E o Império Romano perseguia os cristãos, mas perseguia por quê? Porque os cristãos, como Jesus Cristo, tinham uma propagação de vida o quê? De pureza, de castidade, de honestidade, de honra, e isso não era o que os homens queriam, os que estavam no governo, os que estavam no poder. Queriam glamúria, não é? Luxúria, poder, riquezas, todo tipo de sexo desastroso, a prostituição. Então, eram essas coisas que eram valorizadas. Então, esse ódio a Cristo e toda a religião, a toda a sua doutrina, foi algo que realmente forte no Império Romano, que era contrário, não é? A doutrina de Jesus Cristo era contrária ao paganismo, que era o culto que se dava a Deus, né? Jesus Cristo levava as pessoas a um culto a Deus, enquanto que os imperadores queriam culto a eles, a pessoa deles. Os imperadores queriam ser cultuados pelos que estavam no seu governo como o próprio Deus. Então, vocês imaginam que quando Jesus Cristo vem apontar para o Deus verdadeiro, então isso causou cada vez mais sentenças de perseguição. Os processos de divinização do imperador era algo que não era quando, por exemplo, eles não faziam a fama para quando eles morrerem serem clamados. Não, eles queriam ser considerados deuses ainda até mesmo vivo. O culto ao imperador vivo. E quem rejeitasse esse culto seria inimigo do imperador. Então, nesses tempos, os cristãos eram maltratados, perseguidos, dizem que tiravam a pele dos cristãos e, finalmente, os cristãos também eram executados das mais variadas formas. Então, o Império Romano, na verdade, além de rejeição, o Império Romano tinha medo dos cristãos. Por quê? Porque ele sabia que os cristãos tinham uma força que vinha lá, sabe de onde, né? Mas que eles iriam contrariar aquelas ideias de massificação que ele tinha para o povo. Então, vários imperadores se serviram de opressões para acabar com os cristãos. E o que eles faziam? Eles não podiam matar os cristãos, de certa forma, de uma única vez, em um único processo. Então, ele começou a levar as pessoas a jogos onde faziam grandes audiências, como foram as perseguições que foram levadas os cristãos para o Coliseu. Né? Nero, o que é que faz? Nero incendeia Roma para quê? Para culpar os cristãos, para que as outras pessoas do império tivessem raiva dos cristãos, porque os cristãos queriam acabar com a raça humana. Então ele vai fazer todo um jogo, que é um homem louco. Ele manda assassinar seus próprios familiares. Para quê? Para liquidar os chefes, quem estava. Então, ele de certa maneira queria desmoralizar os apóstolos que estavam, né? Os discípulos de Jesus. Por quê? Porque tirando um, então ficaria muito mais fácil de, consequentemente, ir retirando os outros. E o que eles propagavam a respeito dos cristãos? Eles diziam que os cristãos eram ateus. Mas veja só quais eram os argumentos que eles utilizavam. Porque eles não participavam dos cultos que eram aos deuses oficiais do que eles propagavam, né? Eles diziam que os verdadeiros deuses deles se sentiriam ofendidos enquanto que os cristãos não estavam prestando culto. E que, por meio disso, Deus iria castigar o povo. Então ele dizia, você conhece um cristão? Você está vendo essas pragas que estão acontecendo? Você está vendo essas mortes? Vocês estão vendo essas destruições? Vocês estão vendo essa fome? Vocês estão vendo... É culpa dos cristãos que eles estão fazendo cultos, idolatrias a falsos deuses, né, na cabeça dele, e por isso que essas epidemias vêm. Tá vendo os bárbaros? É por conta dos cristãos. Então ele botava tudo em culpa do cristão. E ainda dizia que os cristãos praticavam incestos. Por quê?
Justamente por volta, pelas consequências das perseguições, o que é que os cristãos faziam? Se reuniam à noite e muitas vezes, não é, convidavam seus irmãos, os seus familiares para participar daquele momento de oração. Então eles diziam que praticavam incesto, por quê? Porque se as portas estavam fechadas entre pais, sobrinhos, é porque estava acontecendo alguma coisa. Como a cabeça deles era imunda, era suja, só via a questão do sexo desregrado, então eles imaginavam que essa seria também a explicação por os cristãos estarem em família. Quando não diziam pior, que como sabia que os cristãos comungavam o corpo de Cristo, que eles não compreendiam o que era a Eucaristia, então ficavam imaginando que estava sendo comido e bebido o sangue de uma criança que era sacrificada. Então eles diziam horrores justamente dos primeiros cristãos. Então, uma grande multidão de cristãos foi condenada a perseguições, né? E levavam a culpa dos crimes que aconteciam e dizia que tudo isso que eles faziam, que os cristãos faziam, era porque tinha ódio da raça humana. E aí eles mandavam matar os cristãos, cravados em cruzes, incendiados, né? A fim no final do dia dizia assim, olha, nós precisamos de postes para iluminar. O que é que vai ser o combustível que vai acender essas lamparinas? Os corpos dos cristãos, que serviam para isso tudo. Então foi uma perseguição em massa. Mas vocês pensam que isso calava os apóstolos, que deixava os apóstolos com temores, retraídos? Não, eles estavam na força do Espírito Santo. Então os apóstolos e os primeiros cristãos pregavam que Jesus era o Messias e dispensavam, não é? E se dispersavam também em todo o Império Romano. Eles saíram cada vez mais levando a palavra, um que dizia, um que chamava, um que propagava. Então, o Império Romano foi cada vez mais, em cada cantinho do Império Romano, e um cristão fazendo com que os outros aderissem também a essa nova doutrina. Então, os chefes do povo judeu quiseram também acabar com essa seita. Por quê? Porque da forma que os cristãos contrariavam os interesses dos imperadores, também o povo judeu, os chefes, que estavam muitas vezes naquelas situações por pactos que fazia com o Império Romano para ter seus próprios benefícios, então eles também não achavam que os cristãos eram uma nova seita, porque não estavam querendo cumprir com todas as regras de Moisés, não é? Aí a gente tem que entender que Nosso Senhor vem não para desativar ou negar a lei, mas para aperfeiçoar a lei. Ele vai dizer isso. E aí vai dizer que os cristãos estavam inventando modas, como o batismo, né, a Eucaristia. Mas, na verdade, existia uma briga, uma sagacidade, um desejo, uma cobiça, era pelo poder. Então, muitos dos judeus não quiseram acolher Jesus porque eles perderiam, consequentemente, o poder que eles tinham. Então, a igreja seguia sua evangelização com dificuldade, escondidos, mas com a força do Espírito Santo. E muitos gregos, não é, já que os próprios judeus não queriam receber essa boa nova, muitos gregos começaram a ser batizados. Aí a gente tem todo aquele vídeo que nós passamos sobre a questão de Pedro, que vai aos gentios, daquilo que São Paulo, Barnabé vão propagar. E eles foram levando a palavra mais em mais cantos, mais em mais recantos, e foram surgindo novos bispos, não é? E aí começou a ter dificuldades, por quê? Porque quando o Nosso Senhor faz sua igreja, ele vai dizer que ela deve ser una. Mas ao mesmo tempo, imagine com tantas pessoas espalhadas por tantos cantos e recantos, como essas ideias começaram a fazer suas proporções, né? Um que começou a dizer uma coisa e o outro dizer outra, e havia uma necessidade muito grande da igreja estar em unidade. E aí, para estar em unidade, então a igreja convoca todos para que estivessem em comunhão. Vamos conversar, vamos dialogar, para que tenhamos um posicionamento central para que seja professado por toda a igreja. A gente tem que compreender o seguinte, meus irmãos.
No tempo de Moisés, Deus envia as tábuas da lei. Estava tudo escrito, estava tudo lá pronto. Jesus Cristo, quando ele se encarna, ele vai passar pela vida pública, ele fala muito, mas ele não deixou determinado uma doutrina. Os ensinamentos dele foram espalhados. Mas a gente também tem que entender que aqueles apóstolos do início não compreendiam tudo. Hoje, com todos os dogmas definidos, né, como nós temos, ainda é difícil compreender. Imagine no começo. Nosso Senhor ensinou, mas não tinha uma doutrina. E aí a gente vai ver os ensinamentos revelados ainda não estavam completamente claros, não é? Para os apóstolos. Então foram compreendendo a revelação aos poucos, a cada passo, com muita meditação, oração e com auxílio eficaz do Espírito Santo. Então, quando o nosso Senhor vai ascender, ele vai dizer, né? Estejam reunidos. Até mesmo quando ele vai morrer, ele já começa a proferir essas palavras. E ele disse, fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque eles queriam, Jesus queria que aqueles homens recebessem o Espírito Santo no Pentecoste, no cenáculo com a Santíssima Virgem. E ele dizia, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus entendia que aqueles apóstolos precisariam dessa força do Espírito Santo para, à medida que a igreja fosse vivendo, eles fossem fazendo memória, a luzinha acendendo, como se diz, se lembrando e encaixando. Era um jogo de encaixe, era um quebra-cabeça que nosso Senhor havia deixado. E nosso Deus, ele dizia, onde 2 ou mais estiverem reunidos, não é, em meu nome, e estaria com eles. Aí a gente tem que entender que nessa igreja, na sua família, na minha família, tem muitos pontos de convergência, mas tem muitos pontos onde existe a sua disparidade, onde cada um pensa de uma maneira. Então, nosso Senhor, de certa maneira, já prenunciava aquilo que seriam as próprias heresias. Heresias por quê? Porque seriam cristãos que negariam aquilo que tinham aprendido, a doutrina que tinham aprendido, e iriam propor novas situações. Então, a gente percebe que os próprios apóstolos falavam desses homens nas suas cartas. A gente vê em Atos dos Apóstolos, a gente vê os pronunciamentos de São Paulo, vemos os pronunciamentos de São João, como de certa forma eles já denunciavam essas heresias. Então a gente pode dizer que os cristãos muitas vezes era de nome, mas na sua verdade, no seu interior não era. Então, existiram muitos judeus que se converteram ao cristianismo, mas aderiram a algumas coisas e negavam outras, tá certo? Então, alguns convertidos ao cristianismo queriam permanecer com a sua base na antiga aliança de Moisés e com todas as práticas que eram colocadas, como é o caso da circuncisão também, que nós falamos já. Então, quem eram essas heresias, né? Os judaizistas, eles cada vez mais propagavam a questão da observação na lei de Moisés. Então, eles diziam que depois que era batizado, você tinha que ser circuncidado, senão você não seria de verdade. Essas práticas judaicas eram necessárias, porque senão se não recebesse a circuncisão, você seria gentios impuros, não é? Até porque comiam carnes que eram oferecidas aos ídolos e essas coisas todas que eram ditas. E quem eram então os gentios? Os gentios eram as pessoas que pertenciam ao povo judeu, justamente era que não pertencia, tá certo? São os gentios. Os judeus pertenciam, os gentios, aqueles que não pertenciam. E aqueles que não eram israelitas, não eram judeus. E nas tradições bíblicas a gente vai ver como gentio sendo sinônimo de pagão. Aquele homem é pagão, então aquele homem é gentio. E o que acontece? Vamos ter comunhão, então vamos nos encontrar. Como nós falamos já, né? Houve o Concílio de Jerusalém, que era justamente para interpretar a lei mosaica, que esse concílio a gente vai encontrar a descrição dele nos Atos dos Apóstolos.
e foi feito um decreto que vai ser dado uma sentença, e nessa sentença que se perguntava se teria que ter a circuncisão ou não, então foi decidido, ali Pedro coloca como cabeça da igreja, que não seriam impostas as prescrições judaicas. E deveria existir uma unidade, sim, entre os judeus e pagãos. Então, que os pagãos ou os gentios seriam tão filhos de Deus quanto aqueles que também já eram judeus. Aí a gente vai encontrar a figura de São João. Ele é firme, ele é forte, ele é um apologético. Por quê? Porque ele vinha combater todos esses erros que muitas vezes eram feitos contra a divindade de Cristo. Lembrando que São João Batista foi discípulo de São João Evangelista, São João Evangelista que viveu todo esse mistério da encarnação de Cristo. Então, o próprio São João, ele vai dizer, assim, olha que coisa que a gente pode interpretar e colocar nos dias de hoje. Eles saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos. Imagine aí esses que eram judeus e que não aceitavam a postura toda de Jesus e queria a lei mosaica. Eles saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos que são nossos, de fato, né, assumem essa postura de Jesus Cristo. E aí a gente vai encontrar, além dessa heresia que nós comentamos, uma outra heresia que se chama gnosticismo. Por quê? Eles não vão valorizar a revelação. Eles estão pautados muitas vezes nas escrituras, mas não na revelação. E vai dizer que a libertação vem do conhecimento. Eu conheço, eu estudo, eu tenho um entendimento, então eu vou ser liberto, né? Que não precisaria toda a redenção. Tudo o que é material é mal e tudo o que é espiritual é bom. Então, no momento que ele imagina que o material é mal, então quando ele olha para Jesus Cristo e vê que Jesus Cristo quis uma carne, então ele não conseguiria conceber que ali existia bondade plena. Por quê? Porque Deus, se fosse só bem, então não teria nada de material, não teria feito carne, não teria desejado ser carne, entende? Então, eles eram muito associados a essa questão espiritual. Então, eles absorviam, propagavam, faziam, realizavam práticas condenadas pela palavra de Deus. Tipo, Mara, magia, consulta aos astros, aos espíritos, aos demônios, astrólogos, esoterismo. Então, a gente vai encontrar várias denúncias desses atos no Deuteronômio, em Isaías, em 1 Coríntios, a gente vai encontrar tudo o que era feito, que era condenado e que essas pessoas que buscavam o gnosticismo, de certa forma, eles vivenciavam. Então, esses grupos gnósticos, houveram várias cabeças, houveram vários homens, não é, que davam apoio e que, de certa forma, em cada um desses, era uma proporção, uma proposição daquilo que seria o gnosticismo. E aí a gente tem essas correntes. E o que eles queriam, né? Eles perguntavam, vão existir salvação? E eles tinham o entendimento que a crença que o mundo e o homem foram criados por uma entidade inferior chamada demiurgo, que na verdade esse inferior seria o mal. E aí começa-se a apostasia, começa cada vez mais levando a outras pessoas aqueles pensamentos. Então, uma heresia começa a algo que você não concorda e depois se torna uma apostasia porque você quer levar a outras pessoas também essa mesma proporção. O que eles imaginavam? Eles afirmavam, olha que loucura, eles afirmavam que houve um homem real chamado Jesus e que nesse corpo de Jesus, não é, o Filho de Deus esteve. Então é como se o corpo foi possuído e usado pelo Filho de Deus. Mas esse Filho de Deus, depois que morre, então abandona esse corpo na terra. É a morte de cruz. Então eles não têm essa melhor valorização. O que os cristãos ensinavam? Que a perfeição, né, do homem não vinha pela questão do bem ou do mal, mas pela prática das virtudes.
Não era a matéria ou não matéria, mas a prática das virtudes. E que pela prática das virtudes todos nós iríamos um dia morrer, não é? Antes da vinda gloriosa do Senhor, aqueles pode ser que vão ao encontro de Jesus, e aqueles que vierem depois que Jesus se encarnar, então não morre mais, mas todos iremos ressuscitar. É a ressurreição do quê? Dos corpos, a ressurreição da matéria. E aí se dá a restauração, cada vez mais, o tempo do purgatório, para restaurar essa alma que não estava, digamos, na sua perfeição, por não ter sido em vida vivenciada todas as virtudes. Então o gnosticismo, pelo contrário, não acreditava na ressurreição do corpo, e que esse corpo só era maldade, repudiavam os sacramentos e, de certa forma, foi se formando a base protestantismo, que vai ser lá na frente. Então, a matéria, a carne humana, procede das trevas. Era esse o pensamento que os gnósticos tinham. Como então podia o verbo, que é essencialmente luz e santidade, unir-se hipoteticamente à matéria, mergulhada em toda ela o mal? O que é que eles queriam excluir? Eles queriam excluir o pensamento da encarnação, da redenção e da ressurreição. Matou o cristianismo, né? Se essas ideias fossem propagadas. De todos os lados apareceram doutores, não é? Que, como em nome dos cristãos e de cristianismo, ensinavam às pessoas outras ideias, cada vez mais para fundamentar. Então, resumindo, o gnosticismo, ele vai negar a encarnação? O que é que você acha? Claro que sim, encarnação, ressurreição. Então, eles diziam que Jesus foi um homem bom, no qual o Cristo celestial viera habitar, desde o tempo do seu batismo até pouco antes de sua crucifixação, como a gente já falou. Então, essa encarnação, na verdade, era temporária. Entrou no corpo, saiu do corpo. Oi. E isso gerava muitos conflitos, pois negava a possibilidade de Deus, o Espírito, se tornar cada vez mais matéria. Eles não admitiam, eles não compreendiam. E aí, para ter essa comunhão, o que é que a igreja fazia? Fazia encontros, e houve aquele Concílio de Jerusalém, depois passaram a existir sínodos. O que seriam esses sínodos? Assembleias que se reuniam, assembleias eclesiásticas, convocadas a fim de liberar o que pensavam sobre a fé, sobre a moral, sobre a disciplina, né? A nível nacional, ou daquela região, daquela diocese, por isso que se chamava sínodo, era uma coisa menor, não era um concílio. E às vezes tinham participação de leigos também, para que pudesse dar algum suporte. E suas decisões eram válidas naquele local, onde estava tendo o sínodo, não era uma coisa para a igreja total, como é o caso dos concílios. Os concílios não. Os concílios já são uma reunião de forma representantes da igreja, junto com o Papa, ou até mesmo sem eles, né, para assuntos mais pastorais, mais dogmáticos. E qual era a intenção, a iniciativa? Ajudar o crescimento da igreja, eliminar os erros, né? Estava tendo um erro aqui, então vamos nos reunir para ver em que posicionamento a gente chega. E esses erros eram justamente as heresias que ameaçavam a doutrina cristã e definir, e defender, e difundir a verdade. Tudo bem? Então, imaginemos o quanto a igreja primitiva precisava da assistência do Espírito Santo para que pudessem cada vez mais fazer. Então, essas primeiras heresias, mais do que a divindade de Jesus Cristo, eles negavam a humanidade, não é verdadeira. Eles não conseguiam compreender a questão da natureza. É divino, é humano, mas que Deus é esse que na cabeça dele se sujeitaria a nascer no estábulo, entende? E como é que um homem que morreu na cruz poderia ser divino? Porque se fosse divino, teria salvo a si mesmo. Então, eles não compreendiam. Mas eram homens que nasceram dentro, que tinham se convertido ao cristianismo e que depois mudaram esse pensamento. Então, esses concílios, concílios, associe, conselho, reunião de conselheiros, eram os homens que podiam explicar, justificar,
ensinar para tantos outros. Então, era conciliar. Por quê? Porque queriam ajustar um único pensamento para ser manifesto para outras pessoas. Chegar a um acordo com alguém é um conselho, é um ajustamento de ideias. Então, as grandes assembleias universais de bispo podiam também ser convocadas pelos imperadores, porque os imperadores tinham um papel muito decisivo na igreja daquela época. Então, a partir dos últimos anos do século I, a gente vai ter que entender que início do século II, agora os apóstolos já estavam morrendo, né, já tinham deixado, e essa cristandade estava a cargo dos seus sucessores. Aqui já temos os bispos na sucessão dos bispos. E essa igreja, ela terminou o tempo da igreja apostólica, a igreja exercida pelos apóstolos, mas para ser uma igreja agora apostólica, não mais igreja dos apóstolos, mas apostólica, porque pela sucessão e a tradição que a gente tinha dos apóstolos. Quando a gente fala de concílio, nem todos os concílios foram concílios ecumênicos. A gente vai chamar concílios ecumênicos quando são concílios ainda maiores, né? E que a gente vai entender que não só católicos, mas cristãos, reunião de todos os bispos cristãos. Era o magistério eclesiástico convocado para discutir e resolver as questões de doutrina, disciplina da Igreja Católica. E aí, normalmente, eram os papas que convocavam, né, e com a assistência do Espírito Santo, iriam chegar a um determinado momento. Então, por que foi necessitado cada vez mais ter essa comunhão de pensamento? E por que foi necessário o estabelecimento dos dogmas, ou podemos dizer, de um credo? Porque quando chegava a questão dos batizados, dos batismos que eram feitos, então você teria que ter uma adesão a Deus. Seria, né, necessariamente feito um questionamento, como acontece no batismo de hoje, em qual era a crença, e você teria que responder: creres em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim ou não? Mas não era só em Deus Pai. Para ser cristão, para receber o batismo, tinha que crer em Jesus Cristo e crer no Espírito Santo, Santíssima Trindade. E aí estava a problemática, porque não se acreditava, não se dava o valor nessa questão toda da Trindade. Então, a gente vai ver que concílios gerais ecumênicos houveram 21, o Concílio de Jerusalém, como a gente já falou, nesses 2000 anos, 21 concílios, e geralmente era convocado para solucionar uma crise que a igreja estava vivenciando. E os nomes desses concílios levavam muitas vezes o nome das cidades. Concílio de Nicéia, porque aconteceu aonde? Concílio de Jerusalém, porque aconteceu aonde? Concílio de Éfeso, porque aconteceu aonde? Então, quando você vê o nome de um concílio, normalmente foi o local onde foi estabelecido, onde foi discutido e se chegou a uma denominação comum de um posicionamento. Vamos entender que o Império Romano durou aqueles séculos todos. Então, a gente teve vários imperadores. Nero se destaca pela loucura dele, Trajano, Adriano, mas houve um imperador chamado Diocleciano. Ele já assumiu o império quando já estavam tendo mais dificuldades, mas ao mesmo tempo o Império Romano estava em muitos lugares e ele não conseguia governar isso tudo. Imagine você governar uma cidade, imagine você governar continentes. Qual é a ideia de Diocleciano? Vamos dividir, o Império Romano em duas partes. Depois a gente vai ter um outro imperador, Constantino. Esse vai aderir à fé católica e vai agora, nesse império, dizer que os cristãos não serão mais perseguidos. E aí a gente vai ver outros imperadores também. Mas voltando justamente em Diocleciano, ele dividiu. E aí a gente vai ter Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Aí a gente vai ter Roma, a gente vai ter no outro lado Alexandria, que ficava no Egito, e percebamos que existiam forças de governo, autoridades no continente europeu. Existia em Roma o Papa, em Alexandria, no Egito, não seria o Papa, porque o Papa só em Roma, mas seria um patriarca, não é?
E em Constantinopla teria um outro patriarca. O que aconteceu? A queda do Império Romano do Ocidente acontece também, vamos dizer a palavra, quando o Império Muçulmano e toda uma situação que a gente não vai adentrar agora, vai suprimir o Império Romano. Então, existe a queda do Império Romano do Ocidente. Em Constantinopla, continua, tá certo? Existiu o patriarca de lá, que a gente vai dizer que isso era o Império Romano do Oriente, e depois essa cidade deixa de ser lá o Império, mas vai ser em Bizâncio, então a gente agora não vai mais chamar de Império Romano do Oriente, mas a gente agora vai chamar, porque agora a cidade era Bizâncio, então Império Bizantino. O Império Bizantino continuava. Então, ficou o Papa em Roma e ficou o patriarca justamente do Império Bizantino, que era o Império Romano do Ocidente. E essa igreja cristã em Constantinopla surgiu algumas práticas justamente religiosas que eram consideradas heréticas por quem? Pelo Ocidente. Qual Ocidente? O Papa, porque o patriarca do Ocidente já havia caído. Então ficaram duas autoridades, o Papa em Roma e a autoridade do patriarca justamente no Império do Oriente. Amém? E é nessa circunstância que vai aparecer uma outra heresia chamada de arianismo. É a heresia provocada por um homem chamado Ário. Da mesma forma que os concílios aconteciam na cidade, então os nomes dos homens que eram contrários, que propagavam agora ideias contrárias àquilo que Cristo realizou, então passava a ser o nome da heresia. Ele era um presbítero de Alexandria, por volta do ano 250, 300 e pouco, que ele viveu, e ele ensinava que Cristo era digno de honra, apenas que Cristo não era Deus, e sim uma criatura feita por Deus. E aí a gente vê que isso vai ser contrário ao ensinamento. Se sentia a necessidade de se fazer breves compêndios da doutrina, porque estava agora cada vez mais fugindo, e foi justamente quando se iniciaram essas heresias todas, e eles entendiam que tinha que ter um credo para que todos pudessem professar. E aí chega a necessidade de um outro concílio, não é? Houve aquele concílio de Jerusalém, mas agora um outro concílio. No ano de 325, foi convocado pelo imperador romano Constantino, que já estava agora aderindo ao cristianismo, recém-convertido, para discutir as doutrinas que Ário estava dizendo. Teria que ser tomada uma posição na igreja. O que é que esse homem está falando? Ele é uma autoridade. Ele está dizendo o quê? Que Cristo é um homem digno, mas não é Deus? Então tinha que tomar-se um posicionamento. E aí a gente vai ver que o que foi colocado, né? Qual era a ideia? Se Jesus nasceu, então houve um tempo em que ele não existia. Se ele nasceu e se tornou Deus, então houve um tempo em que ele não era Deus. Jesus seria apenas a primeira criatura do Pai, pela qual as demais foram feitas? E aí começou a questionar, começou a dividir, começou a atrair pessoas para esse mesmo pensamento. É quando São Jerônimo vai dizer também que o arianismo foi muito pior para a igreja do que as sangrentas perseguições que houveram nos séculos anteriores. Por quê? Porque ele arrasou muito com aquelas pessoas que não estavam bem firmes na sua fé. Então esse vai ser algo muito discutido nesse concílio de Nicéia, mas a igreja estabeleceu de forma definitiva o dogma de que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, contra aqueles que afirmavam que o Filho de Deus veio do nada e ainda que ele seria uma substância diferente do Pai. Aí o que é que acontece com o arianismo? Ele foi solenemente, nesse concílio de Nicéia, condenado, não é? E todos os entendimentos que ele professava seria condenado. De mais de 300 bispos que estavam presentes, apenas 2, Ário e um outro, não é? Foram excomungados porque eles não aderiram, porque a igreja, gente, dá um tempo, você está errado, mostra os erros e a pessoa pode se converter, mas eles não abriram
que estavam errados, eles continuavam professando aquela mesma história. Então, houve o credo niceu, depois vai ter o credo niceu, é um nome bem grandão, mas a gente tem o entendimento que ele e o outro não assinou o credo, todos os outros. Então, esse credo do Concílio de Nicéia foi aprovado e era propagado. Tá? Então, depois desse concílio, a gente vai para um outro concílio, que é o Concílio de Éfaso. Vocês imaginem que toda essa dinâmica de se Cristo era verbo, se Cristo não era, se encarnou, se tinha natureza. E aí a gente vai ver que a definição do dogma da maternidade divina vem reforçar justamente a doutrina. A gente não vai imaginar que Nossa Senhora foi considerada a mãe de Deus porque acharam ela bonitinha e quiseram dar um cargo, um título a ela. Não. O dogma da maternidade divina é um dogma cristocêntrico. Eles tinham que mostrar que Cristo se encarnou, e para dizer que ele se encarnou, que ele quis matéria, que ele quis um corpo, então a Virgem Santíssima não é só mãe de um homem, mas ela passa a ser mãe de Deus. Esse é o próximo dogma que a gente vai trabalhar, e essa vai ser também quando a gente estuda esse dogma do Concílio de Éfeso, a gente vai ver quais são as heresias que eram contrárias justamente a essa definição desse dogma. Muitos cheirinhos no coração, Deus os abençoe. Não dá para fazer tudo num dia só. É de pouquinho em pouquinho nós vamos alcançando a graça de Deus, a compreensão. Fiquem na paz do Senhor.